Tá surgindo um novo fenômeno no futebol mineiro e isso tem, de certa forma, movimentado as plataformas digitais, porque trata de um jogador que parece querer trazer de volta aquela magia dos anos 90, dos anos 80, em que grandes jogadores se engalfiavam através do microfone e que se posicionavam mesmo e que, independente do que pensassem ou falassem a respeito deles, eles não estavam nem aí, eles simplesmente se posicionavam e, quando chegava dentro de campo, faziam seus jogos absurdos e acabava conquistando até a torcida adversária porque tinham muita capacidade técnica. E hoje muita gente pensa que isso faz muita falta no futebol. E é lógico, vez ou outra, aparece um jogador que tem uma personalidade um tanto folclórica e que se posiciona e que fala aquilo que acha que tem que falar e que provoca e que xinga e que... Só que isso, nos anos 90, você não via jogadores inexpressivos utilizando do microfone para tentar, quer dizer, até via, né? Mas não ganhava conotação nenhuma. Mesmo porque não tinha as plataformas digitais de engajamento em massa que permite que hoje qualquer fala colocada por qualquer um que seja, ela ganha uma conotação gigantesca, né? E aqui em Minas Gerais, me parece que o Atlético contratou um camarada que tem essa personalidade, embora não tenha a capacidade técnica que na cabeça dele ou de alguns deve ter, mas é um camarada que se posiciona. Só conversa merda, mas se posiciona. E fala um monte de bobagem, e assim como era os camaradas da década de 1990, que nós lembramos, né, com mais tranquilidade. Pautado neles, o Lianco tem se promovido nas redes sociais. Ele criou um personagem, e é um personagem novo, né, porque é altamente desconhecido, um jogador de 28, 29 anos de idade, e que nunca apareceu em lugar nenhum. É um jogador que não tem título na carreira, né? O Lianco, depois que se tornou profissional, ele nunca ganhou na vida dele. Mas ele se posiciona, 28 anos, né? 28 vai fazer 29 anos de idade, mas age como se tivesse 13, né? Age como se estivesse no começo da carreira ou como se tivesse uma carreira consolidada, um jogador já robusto, pronto para poder assumir qualquer titularidade em qualquer clube de qualquer país. E antes de continuar aqui, eu quero até dar um pitaco na carreira do Lianco. Eu acredito que o Lianco, depois que sair do Atlético Mineiro, ele não joga em nenhum time de ponta do Brasil. Ele nunca vai jogar num time de ponta do Brasil, né? Ele joga no Atlético Mineiro, que é um time de segundo escalão, e isso não sou eu quem está dizendo, são os números. Joga num time de segundo escalão no país. Na cabeça dele, ele joga no Real Madrid, né? Não vou falar do Real Madrid, não. Na cabeça dele, ele joga no Cruzeiro, no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Santos, no Flamengo, que são clubes, os clubes de ponta, de fato, os clubes de primeira grandeza dentro do nosso país. O Lianco, ele pensa que ele joga em um desses clubes. E aí a torcida, lógico, a torcida dos caras, que sempre foi uma torcida muito barulhenta, né? E eu não digo barulhenta de cantar no estádio, não, porque isso todo mundo sabe que não faz. É uma torcida barulhenta e que quando tá numa discussão, ele não deixa o outro falar, ele grita, ele esperneia. O retrato do Lianco, eu tô vendo essa mesma torcida dizendo assim, esse cara representa, representa mesmo o que o Atlético é, a grandeza do Atlético. O Lianco me parece que ele quer ser um Felipe Melo. Eu, particularmente, não gosto do Felipe Melo. Não gosto do Felipe Melo, da pessoa, né? Da pessoa social do Felipe Melo. Não gosto. Não gosto. Porque eu acho que ele fala coisas demasiadamente. Mas tem gente que gosta e tá tudo bem. Mas o Felipe Melo, quando você vai pro lado do... Eu acho que ele quer ser o Felipe Melo. Só que quando você vai pegar a carreira do Felipe Melo, meu compadre, o Lianco, né, ele tem 2 campeonatos, né? Na carreira, na história dele, ele tem um título de... os 2 títulos, né? Sub-20. Como profissional, ele nunca ganhou nada. Ele ganhou a Libertadores Sub-20 e ganhou o torneio internacional de Toulon. Eu, particularmente, nunca ouvi falar nesse torneio, não me lembro desse torneio, 2019, me parece, que ele conquistou.
este torneio jogando pela seleção brasileira, a seleção de base do país, né? Só que ele quer ser um Felipe Melo da vida. Porque o Felipe Melo não tem medo de falar. O Felipe Melo simplesmente aparece e faz suas colocações e não quer nem saber o que o outro vai pensar. E não é para fazer média só com a torcida dele, não. Ele simplesmente se posiciona. Só que quando você vai olhar a carreira do Felipe Melo, você vai ver que o Felipe Melo, ele é campeão da Tríplice Coroa vestindo a camisa do Cruzeiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ele, pelo Galatasaray, é campeão da Superliga, campeão da Supercopa da Turquia, campeão de novo da Supercopa da Turquia. Jogando pelo Palmeiras, ele é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores 20 e 21. Ele é, pelo Fluminense, campeão da Libertadores da América, né, da Recopa Sul-Americana. Pela seleção brasileira, ele é campeão da Copa das Confederações. Passou pela Fiorentina e lá ganhou prêmios individuais. Né? É um jogador, assim, respeitável. É um camarada que você pode olhar pra carreira dele e falar, pô, esse cara aí é marrento pra caramba, mas, pô... O Lianco, primeiro, né, existe toda a provocação, a brincadeira dos bastidores, jogador fazendo isso com os torcedores e tá tudo bem. A torcida do Cruzeiro, ela é uma torcida bem resolvida com isso. É lógico que fica nervosa e não tem... A torcida fica nervosa, isso é normal. Não tem problema ficar nervoso, mas você tem que ter os limites. Só que acontece um negócio que a gente está observando, que do lado de lá, os atleticanos, eles adoram brincadeirinhas, eles adoram zoações, eles adoram falar isso, aquilo outro. Só que quando é contra eles, quando é um jogador do Cruzeiro que vai para a rede social, vai para um microfone para poder zoar, para poder... Eles ameaçam, vão na porta da casa dos jogadores e falam coisas que não devem falar, entram nas redes sociais dos jogadores e falam coisas que não devem falar, ameaçam filhos de jogadores, de buscá-los nas escolas e tal, se colocando numa posição de marginal, não é? Vocês vão se lembrar dos últimos episódios que envolveram ex-jogadores do Cruzeiro, a turma de 2017, 18 e 19, que começaram a zoar e zoaram muito. Eles começaram a ir na casa desses caras, ameaçar os filhos, ameaçar a esposa. O jogador de futebol profissional, ele precisa medir essas paradas. Não estou aqui dizendo que a torcida do Cruzeiro tem que fazer o mesmo com o Lianco, não, mesmo porque o Lianco é um cara irrelevante pro futebol. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Lianco até o Atlético contratá-lo. Inclusive, quando o Atlético foi lá contratar esse jogador, todo mundo estava perguntando, quem é esse cara? Qual que é o país desse cara? Ninguém conhece. Ninguém conhece. E a maneira do Lianco se colocar é essa. E a mídia de Minas Gerais, obviamente, dá conotação a isso, como se fosse o resgate dos anos 90 do jogador de personalidade nada. Jogador bobão. Jogador que quer aparecer porque não tem bola para isso. Então ele precisa criar alguma maneira para que ele possa aparecer. Ah, o torcedor adora isso, gosta mesmo. O torcedor gosta disso mesmo. Só que quem precisa entender que quem vive do futebol é o jogador e não a torcida é o próprio atleta, é o próprio jogador. Se ele não entender isso, por quê? Mas também eu compreendo o Lianco. Porque o Lianco sabe que ele não tem porta aberta no futebol brasileiro. Ele tem 28 anos de idade, uma carreira fracassada lá fora. Ah, quando o Fabrício Bruno foi falar pra ele, pra dar uma segurada e tal, que não precisava disso, ele veio a público e colocou o seu currículo. Que currículo, gente? Eu tenho 10 anos de Europa. Que 10 anos de Europa que você tem, meu filho? Onde estão os 10 anos de Europa que você tem? Você passou por equipes lá e ficou 3, 4 anos nessas equipes e jogou um jogo, cara. Você morou lá na Europa. Você não jogou na Europa. São duas coisas distintas. E eu tenho certeza que tem gente que está me acompanhando aqui que mora na Europa, mas também que ele jogou bola lá, ué. Essa que é a realidade de cada um e nós precisamos saber qual que é a nossa realidade. Olha, iniciou a carreira no São Paulo, foi pro Torino, 2017, 18, 18, 19, foi emprestado ao Bolonha. Lá no Bolonha nunca jogou, depois voltou pro Torino. Aí foi pro Southampton, eu acho que é assim que fala, também não sei, ele faz questão de saber. Aí ficou por lá, fez eu acho que 50 e poucos jogos durante 4 anos, 3 anos. Aí foi pro Algarafa, por empréstimo. É um jogador que vive emprestado. Então ele precisa se colocar de alguma forma. Porque se ele não fizer isso, ninguém vai saber quem é o Lianco.
E ele tá pensando que ele tá abafando em Minas Gerais. Que ele é o cara que traz a representatividade do time dele, e de fato é. Eu não posso tirar a razão desse camarada, ele de fato traz a representatividade do povo que torce pelo Atlético. Que é uma torcida carente, é uma torcida que não vence, é uma torcida derrotada. Gostando ou não gostando, pode chiar o tanto que quiser. É uma torcida que vive de derrotas. É uma torcida que ganhou, que construiu a sua história nos últimos 5 anos. Nos últimos 8 anos. Passa aí por uma boa fase e nada mais que isso. Grandeza é para outros, assim como se trata também do caso do Lianco. História, grandeza é para outros, não é para ele. Não é para você, Lianco. E de fato, eu não vou tirar a razão do torcedor atleticano. Você é a cara do Atlético, velho. Você é a cara do torcedor atleticano. Não ganha, não tem história, mas tem que fazer barulho para ser notado. Lianco, de fato, é a cara do Clube Atlético Mineiro.